Fala aí pessoal, nós vamos falar hoje sobre a GTX 1080 e também alguma coisa sobre FPS, 4K e afins. Muita gente pediu para saber a nossa opinião sobre essas placas e vimos muitos conflitos na net com isso. Nós temos projetos junto com a Galaxy para evolução de resultados, de desempenho das novas placas que vão sair customizadas. Então, nós já temos um material, alguma coisa que a gente pode publicar e outras que não pode. Mas, oportunamente, nós vamos mostrar para vocês. Então, vamos começar a falar sobre esta placa. Muita gente está falando dessa placa, do desempenho dela, que deveria ser 2 vezes, que rodar 4K 60 FPS ou 30 FPS é muito pouco. Mas cada pessoa tem o seu estilo próprio, cada pessoa gosta de um jeito. Nós vamos deixar a nossa opinião para que vocês tirem suas próprias conclusões. É isso aí, cada pessoa tem uma necessidade, na verdade, e uma condição de gastar para isso daí. É muito importante prestar atenção numa coisa. Em nenhum lugar nós vimos publicado que a NVIDIA prometia que a placa fosse projetada para 4K. Isso nós fomos no evento da NVIDIA e nem se falou. Então, esse lance de que se fala de que tem que dar 2 vezes a Titanex ou não, que é uma placa até então era a placa mais poderosa da NVIDIA e mais cara para desktop, né, obviamente, não é verdade. O que foi informado pela NVIDIA é que a placa chegava a aproximados 30% a mais de desempenho. E em VR, em realidade virtual, né, VR, ela chegaria em 2 vezes a performance de uma Titan. Hoje, no ano de 2016, o principal hit de 2016, desde que foi publicado na CES no começo do ano, em janeiro, é a realidade virtual. Então, as empresas estão buscando muito a realidade virtual. E é para isso que a NVIDIA falou que chegaria 2 vezes o desempenho. Mas no quesito performance em games, ela falou aí alguma coisa entre 25% e 28% a mais do que uma Titanex. Muitos falam por aí que essa placa ela deveria cumprir o 4K a 60 FPS, mas não é bem assim. A pessoa pega o game mais pesado da atualidade, seta lá 4K, qualidade no Ultra e ainda coloca o filtro anti-aliasing no máximo. Joga tudo no máximo. Quer dizer, o cara não pega nem, por exemplo, um The Witcher, que é um jogo um pouco mais leve, que aí não ia dar 30, ia dar 40. E analisa-se, veja bem, o frame por segundo médio. Para começar isso aí, onde ele vai dar pau é nos mínimos, né? Então é lógico que ela não vai conseguir. E se for pensar desse jeito, nenhuma placa cumpre. Mas, peraí, se você tem que nem a placa mais poderosa da atualidade cumpre uma qualidade suficiente para o seu gosto para 4K, qual placa você vai utilizar então? Então a gente chega à conclusão que para esse usuário que está falando que a placa é ruim, nenhuma placa serve, efetivamente. Então é bom ficar bem claro que nenhuma placa vai conseguir rodar aquela maravilha de 4K, principalmente com jogos mais pesados. Mas você pode diminuir os filtros, você pode diminuir por colocar um jogo menos pesado, e aí você vai rodar em 4K em uma condição bem melhor. É que os caras forçam, né? Vai colocar o super jogo lá, Assassin's Creed Unity, aciona anti-aliasing, que é totalmente sem uso para o 4K, né? Porque o serrilhamento em 4K é muito imperceptível. Eu vou dar uma parte pelo anti-aliasing. O que ele faz? Ele pega, a gente tem o serrilhado, são os degrauzinhos, né? Nesses degrauzinhos, ele vai pegar pixels de cores intermediárias e vai fazer suavizar, vai colocar ou 2, ou 4, ou 8 pixels ali, entre os dois, nas arestas, né, no meio das arestas, entre os dois vértices, para que suavize a imagem. Isso é muita carga para a GPU, é muita carga para a memória. Então, obviamente, piora mais a situação. Se a placa mais poderosa da atualidade não pode rodar 4K, não quer dizer que ela é uma decepção. E se 25% a mais do que uma 980 Ti, do que uma Titanex para você não é suficiente, para muita gente é.
por exemplo, eu acho muita coisa, uma diferença brutal. Nos nossos testes aí a gente pegou e rodou a Titan X, ela deu aí em torno de 25, 26 frames por segundo, médio, né? Vou falar a linguagem de todo mundo nesse jogo pesadíssimo Assassin's Creed. E a Titan X, a 1080 deu, sei lá, 32, 33. Então é uma diferença que é bastante grande. Em outros jogos mais, em outros jogos menos. Mas usando a consciência, né? A placa mais poderosa, com o preço similar ao da 980 Ti, com uma série de filtros e tecnologias novas que a gente vai falar agora. Vamos começar pelo processo de fabricação da placa, que é em 16 nanômetros. É um processo bastante aprimorado que permite melhor eficiência energética. A memória também teve uma melhora. Na geração anterior, ela vinha a 7 GHz. Agora, essa GDDR5X trabalha em 10 GHz e uma tensão menor. Então, tudo isso veio também para melhorar o overclock dela, o potencial de overclock dessa placa. Mas para nós, vamos remover essas fases aí, jogar fora e colocar uma Zombie aí, liberar todo o potencial dela. Uma coisa que vem paralela com isso é esses dois modelos que foram lançados. Esse NVIDIA Founders, que é a fabricação da NVIDIA, que a NVIDIA fala que vai agora, todos os modelos têm o modelo dela, né? Que é especial aí, que tem um cooler diferente, diz que tem melhores componentes. E a placa de referência, que vai ser, digamos, feita por cada empresa, aí, Galaxy, Asus, MSI, etc. E essas empresas vão poder fazer uma placa de referência. Para a gente, eu vou considerar isso como referência, porque as duas são Blauer, as duas são muito similares. Essas fases aí, esse conector de 8 pinos para a gente, ele é bastante simples, né? O sistema de alimentação dela é bastante simples. A placa não precisa de mais do que isso para uso normal, porque ela tem um consumo baixo, ela tem um projeto bastante desenvolvido. Mas a gente tem certeza que as placas customizadas que vêm de verdade, as Hall of Fame, Kingpin, Matrix, etc., elas vão ser bastante melhor desenvolvidas e vão ter aí um wall bem melhor de overclocking. Se a gente tomar também ideias que tem vindo em paralelo aí, que muita gente fala, não, é porque a frequência dela é muito alta e essa frequência muito alta, se a gente colocar na 980 Ti uma frequência tão alta, ela também vai correr muito similar. Bom, primeiro, que você não vai ter estabilidade para jogar 1600 MHz numa 980 Ti, né? Segundo, que você também tem o wall do overclocking que vai ser feito por esta placa. Então, não é verdade isso. E outra coisa que vem junto com isso daí é o fato de que você não pega, você consegue jogar aí 2000 MHz no ar, hipoteticamente falando, porque ela tem um processo de fabricação bastante aprimorado e ela permite isso. Vamos falar aí de umas tecnologias novas que foram implantadas. A galera não deu muita ênfase nisso aí. Temos o NVIDIA Ansel, que ele permite que você tire fotografias e mova a sua câmera e tenha uma resolução de até 32 vezes maior que o seu monitor. Isso também você consegue girar o jogo, levantar, descer, coisas que você não consegue fazer no jogo normalmente. O cara que gosta de bater foto tem um lance a mais aí. Ele também tem o som aprimorado, né? Então, esse som é aprimorado para a realidade virtual. Esse som, que antes ele simplesmente vinha numa linha reta, ele vinha diretamente do objeto, agora ele tem uma sensação muito melhor de rebater a onda de som. Então, por exemplo, se você tiver um ambiente onde um vidro é quebrado, alguma coisa, ele realmente simula melhor isso daí. Tem um outro lance, esse eu já acho mais voltado para game, pelo menos se você tem várias telas ou uma tela curva, é que você tem um campo de visão bastante maior do que a geração anterior. O Graphics Pipeline é o fato de você pegar um objeto tridimensional que está no mundo virtual e projetar no seu monitor. Isso aí vai reduzir a distorção visual que você tem no seu game quando coloca mais de uma tela. Ela também faz uma renderização mais aprimorada. Antes, por exemplo, numa realidade virtual, você fazia um lado e depois o outro, depois ela montava a imagem. Agora as coisas são feitas de forma simultânea, de forma a diminuir a carga de trabalho da placa. Eu não sei se a gente esqueceu de falar alguma coisa ou não, talvez sobre o SLI, né, que agora a NVIDIA recomenda apenas para 2 placas, mas sabemos que vai haver a habilidade de você colocar 3 ou 4 placas para os malucos que tem dinheiro, que é o overclocker profissional, o overclocker ou mesmo entusiasta que ama aquilo lá e ele quer
ter o melhor e ter mais. Então vai ter essa habilidade, porém a NVIDIA não recomenda, principalmente porque não vai ter ganho suficiente para compensar o que você vai gastar. Mas para liberar esse recurso, você precisa de uma chave especial da NVIDIA. Agora que nós passamos um conceito geral da placa, vamos falar um pouco sobre o que tem falado por aí, sobre os 60 FPS tão desejados. Do nosso ponto de vista, você falar em FPS não diz muita coisa, mesmo porque um segundo é um tempo gigante. Em um mesmo segundo, você pode ter metade desses frame times, né, correndo muito devagar e metade muito rápido. E se você tiver uma distância entre os frame times, entre o tempo do mais rápido para o mais lento, você vai ter um fenômeno aí que se chama stuttering e você não vai gostar do que está acontecendo. Então, o que quer dizer os 60 FPS? Depende do contexto. Vou tentar esclarecer melhor para vocês. Se eu tiver uma parede azul parada e um cenário, sei lá, do Pocoyo, o que vai acontecer? Se o Pocoyo estiver rodando a 30 frames por segundo e um jogo frenético, cheio de fumaça, tiro, vidro quebrando, água, o que vai acontecer? Você tem um cenário muito rico, você tem muitos objetos e isso vai fazer com que os 60 FPS daquele jogo seja muito pior do que os 30 do Pocoyo. E a gente tem isso daí se estendendo para um monte de coisas. Por exemplo, existem taxas de atualização que nós precisamos respeitar. Eu vou colocar nesse trecho do vídeo, um vídeo onde nós fomos na Gigabyte e nesse vídeo a gente estava olhando um osciloscópio e medindo. E nós filmamos, devido à taxa de atualização e tudo o que acontecia, e a barra do que passava no osciloscópio, ela aparece no vídeo segmentada. Mas a gente enxergava ela perfeitamente. Isso acontece por causa das atualizações diferentes. Então, existe um contexto geral num cenário que leva em conta a atualização do monitor, que leva em conta os frames, o frame time principalmente. É que nós não vamos falar aqui em frame time, porque nós não vamos colocar uma F-Cat, explicar como é que pinta a barrinha, como é que mede os tempos. Então a gente vai procurar falar de um jeito mais simples para quem tiver menos conhecimento ou menos intimidade com o assunto, possa entender melhor. Mas existem coisas que precisam ser avaliadas nesse contexto para que se possa avaliar quantos FPS são bons ou não. Esse conceito, ele começa do cinema antigo. No cinema antigo, buscava-se aí 24, 30 frames por segundo como uma perfeição. Você estava olhando aquele tela gigante e aquilo rodava fluido, porque o seu olho, entre o seu olho ali, o que você vai ter de taxa de atualização? Aquilo era suficiente. Agora com monitores de altíssima frequência, né? Você vai ver monitor de 144, vai ver um monte de opções diferentes, fazem com que se torne diferente as suas necessidades. Para encerrar esse vídeo e não ficar muito longo, vou falar um pouquinho do 4K. Esse 4K, ele é uma resolução de 3840 por 2160 pixels, 4 vezes a resolução de 1080p, que é 1920 por 1080. Muitas pessoas acham que isso é uma tecnologia muito recente, mas no futuro próximo poderá ser ultrapassado como o 720p também já foi. A tendência é essa. A gente acha que hoje monitores 4K são caros, mas a tendência é que isso vai cair muito, porque vão sair outros monitores, outras resoluções. O que acontece é o que aconteceu com todos. 720p já foi top de linha. Hoje é o 1080p há pouco tempo atrás. Agora nós temos aí o pessoal falando em 2, 4K, são resoluções maiores. E vão surgir muito maiores. Então, a pessoa que quiser ter uma experiência em relação a isso, estamos falando aí de placa NVIDIA, ela pode usar uma simulação aí com o DSR. Não é perfeito, mas permite que você tenha uma boa noção de como vai carregar o seu jogo e como que as coisas vão correr. E para encerrar, né, esse vídeo de hoje aí, então falando que o 4K vai ser uma tendência e que as placas ainda não estão perfeitas para rodar 4K, porque é uma coisa muito pesada, principalmente do jeito que a galera quer, né, com 60 frames, independente de frame time e tudo mais, que se esta placa 1080 não é suficiente, a gente não tem outra solução. Se vale a pena ou não, vai depender do bolso de cada um e qual a importância que a pessoa dá para ter o melhor componente, a melhor placa de vídeo do momento. Mas deixamos claro para vocês que tem muita gente vendendo 970, 980, 980 Ti, queimando literalmente aí pelo mercado.
E isso a gente acha que não vale a pena, porque elas continuam sendo excelentes. Para alguns, a diferença entre uma e outra vai ser excepcional. Para outros, ruim ou nem tanto. Então, cada um sabe o tamanho do seu bolso e sabe a sua vontade. O importante é respeitar o gosto de cada um, respeitar a opinião de cada um e não sair brigando por qualquer coisa. É isso aí.